Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependente do horário de que nossos ouvintes do canal Amor Cristalino forem ouvir. Eu sou o Alisson, estou juntamente com a minha querida e amada irmã Kelly. Kellinha, como é que está, Kellinha? Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite também para todas as pessoas que vão encontrar esse vídeo aí, né, na web, que as pessoas possam realmente se sentirem felizes, se sentirem instruídas, assim como a gente se sente feliz em passar as informações. E quando a gente passa, a gente aprende muita coisa também, porque existem coisas que a gente estuda e existem inspirações. A gente também aprende. Então a gente é grato porque tem alguém que ouve e a gente também ensina e aprende. Com certeza. Então, iniciando nosso bate-papo de hoje, vai ser o tema Os Laços de Família através da reencarnação e a regeneração do relacionamento humano. Muito bacana. E para começar, Kelinha, vamos fazer uma prece para poder atenuar, afinar as nossas vibrações, se comunicar com as altas esferas e para que seja afinado, né, para a gente poder estar o mais sutil possível aí para trazer um bate-papo abençoado. Kelinha, quer que eu faça a prece? Você sempre faz a prece, eu amo muito mais. Eu vou pedir para fazer hoje, se você não se pode. Claro, faça a prece então, Kelinha, faça a prece. Então vamos dirigir o nosso pensamento para tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é harmonioso. E tudo isso vem da fonte eterna, do nosso Deus, do nosso Pai, Mãe, Vida. Nós somos gratos pela nossa existência, nós somos gratos por esse canal, pela nossa amizade. Nós pedimos a inspiração que o Criador, através dos bons amigos, possa utilizar do que a gente já conhece. Aconteceu de bom na nossa vida. E que todas as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, alguma doença, algum problema financeiro, estejam passando por dificuldade de relacionamento, que eles possam se sentir amparados nesse momento. Que Deus possa entrar no lar de cada um e que possam encontrar soluções para os seus problemas. Que assim seja. Que assim seja. Querem eu escutei um pouco e gravou um pouco porque cortou um pouco a conexão nossa. Não sei o que houve, deu uma queda de conexão nossa, mas deu para ouvir um pedaço, ele ficou meio que cortando um pouco na hora da prece, mas deu para entender que houve a bênção dos lares, das famílias, das pessoas que vão ouvir. E também, tá me ouvindo bem, Kelly? Você tá ouvindo bem? A conexão tá boa? Eu tô te ouvindo alto e claro, né? Eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá muito bom. Agora voltou, ficou bom. Mas ele deu umas cortadinhas, Kelinha, no momento ali. E hoje, Kelinha, eu até fui lá na mãe e a gente fez um evangelho no lar. E aí eu falei pra mãe o seguinte, que eu vi em muitos canais aí que estão fazendo uma corrente de oração pelo planeta, pelo fim da guerra, né, pelos fim de todas as guerras que existem no planeta, para que reine a paz, para que venha o santo perdão e a santa reconciliação do planeta. Então, a prece lá, e eu também peço a todos que puderem dedicar um período do seu dia para dedicarem a prece em favor da paz do planeta Terra, que tanto precisa de amor, tanto precisa de paz nesse momento, para que as pessoas se rendam ao amor, à fraternidade, se reconheçam como uma unidade, que todos são filhos de Deus, independente da crença religiosa, independente do território, independente da cor da pele, independente da condição financeira. Todos nós provemos da mesma fonte, todos somos irmãos e temos que nos tratar como irmãos. E então, essa prece em favor do restabelecimento da paz no planeta Terra, para que reine a paz no planeta, para que vejam o planeta regenerado, para que vejam o planeta isento de guerras, isento de fome, isento de condições climáticas extremas, isento de todo tipo de mal, todo tipo de perturbação, de dor, de sofrimento, de doença, e vejam o planeta curado,
com as pessoas harmonizadas, em paz, vivendo e expressando Deus em cada momento de suas vidas, vendo este panorama do planeta que vai ser. Então, peço que todos dediquem um momento do seu dia em favor da prece pelo planeta Terra e pelo fim da guerra e pela era de paz, Kelinha. Com certeza, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, e a cura vai começar pelo ser humano. E querendo ou não, é o gestor do planeta. Isso foi uma decisão dos engenheiros siderais, né? Então, a cura do mundo começa por nós. E nós somos os seres que são mais capazes, por termos a inteligência transcendental, de entender esse tipo de coisa. E os animais, e as plantas, e o restante do mundo depende de nós mesmos. E sem a união, sem a humildade, sem a gratidão, não se chega a essa transformação. E aí começa a história, né, do nosso tema, já vai entrando no tema, porque as pessoas não se reconciliam, e aí elas têm que conviver. E até não se... tem que conviver até se reconciliarem. E aí convive de novo, não dá certo, convive de novo, né? Troca o cenário, troca os papéis, mas as pessoas estão lá, aprendendo a conviver. Né? Bem por aí. Até o ponto, né, Kelinha? Outro dia eu estava assistindo uma palestra e conta a respeito dos gêmeos siameses, que são irmãos que durante milênios não se reconciliam e vêm, né, grudados um no outro para poderem se reconciliar, né, para poderem estarem juntos de uma maneira onde, por misericórdia divina, é a forma com que eles encontram de fazer esses irmãos que muito se guerrearam entre si, que se brigaram entre si, que se odiaram, né, para poderem se reconciliar. E eu acredito que o tema nosso, falando dos laços de família através da reencarnação, também entra nesse tema, né, de que muitos familiares que vêm no seio da nossa família, vêm para a gente se reconciliar, para a gente voltar a amar, são pessoas que a gente já teve desavenças, são pessoas que a gente já teve desencontro de ideias, né, e que hoje a gente precisa se reconciliar, então vem na nossa família exatamente para isso. E quando até a gente no meio da semana o irmão Sadraque recomendou pra gente se aproximar de alguns dos nossos familiares, eu fiquei imaginando, né, quais eram os familiares que talvez eu estivesse um pouco afastado ou que eu tivesse algum tipo de aversão. E como é interessante como a gente começa a se voltar para isso, começa a perceber que às vezes a gente nem percebe, mas o nosso íntimo até tem aversões contra alguns familiares, né? Faz o efeito magnético de repulsar, afastar para longe alguns, porque a gente não tem o interesse de nos aproximar de alguns, né? E eu vi que muito eu até pratico essa parte, então eu comecei a perceber em mim que eu também tenho que me reconciliar com alguns, por mais que eu não faça nenhum mal, não fale nenhuma desavença, não critique, não julgue, não seja grosseiro nem nada, mas às vezes simplesmente afasto pelo impulso de afastar, por não querer aproximar. E é necessário que a gente se reconcilie, que a gente esteja próximo, que a gente possa viver em harmonia, em paz, um auxiliando o outro, dando bons conselhos, sendo amigo, fraterno, principalmente com as pessoas do nosso lar, Kelinha. Será que seria mais nesse sentido o tema? Também, mas não é só os desafetos. Tem a questão também do apego excessivo. Tem pessoas que eles precisam conviver juntos ou se separar, até que ponto que eles parem de acharem que dependem do outro ou que possuem o outro, porque também tem essa questão, inclusive entre os gêmeos siameses, né, que às vezes estão tão afinizados, tão dependentes, né, que acabam ali se absorvendo no ventre da mãe para não se separarem, né. Então isso o apego ele também é doentio. Toda falta de equilíbrio, né,
Toda falta de equilíbrio é uma doença. E muitas vezes o ódio, né, os crimes passionais e outras situações vêm desse apego excessivo. A pessoa achar que o amor é o sentimento de posse. A pessoa tem que estar comigo, a pessoa precisa ser meu, né? E aí existem muitos relacionamentos. Por que muita mãe não se dá bem com filha? Por que muito pai não se dá bem com filho? Porque muitas famílias dessas são já remontagens, né, de um outro cenário, onde teve histórias passionais. Eu vou dar um exemplo, né, que está no livro Nosso Lar, do André Luiz, onde o pai do André Luiz, ele estava casado, tinha os filhos, e ele mantinha, né, um relacionamento extraconjugal aí com 2 jovens, né? Ele desencaminhou essas jovens, né? E aí o que acontece? Ele faleceu, foi para uma zona inferior, né? E a sua esposa sempre ajudando, auxiliando, e era uma esposa muito do bem, muito já superior. Ela disse, olha, eu vou nascer, a gente vai voltar a viver juntos e eu vou recebê-las por filhas, né? Certo. Aí você fica pensando, né? Nesse cara ser o pai dessas meninas. Desencaminhar foi fácil. E para encaminhar? E quando a adolescência chegar? Né? E quando a puberdade chegar, e se essas meninas se desencaminharem? Né? Como esse pai vai se sentir? Isso se repete muito. Isso se repete demais. Né? Existem muitas histórias, não que todas sejam assim, mas é um exemplo. Certo. Né? A história bíblica, né, de Caim e Abel, né? Ali um irmão, né, teve ali um crime, né, para curar isso, para curar essa ferida. Só que o problema é que às vezes não cura, né? Às vezes as histórias ficam se repetindo, e aí o emaranhado fica maior, às vezes com personagens novos. Então, o que se faz? Perdoar, tolerar, né? Aconselhar, dar exemplo. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Muitas vezes é preciso ter boa dose de paciência. E aí, as preces que nosso irmão recomendou, irmão Sadraque, né? 3 preces ao dia, né? Ele diz, vocês se alimentam várias vezes. Uma vez só não basta. É preciso que a gente busque força do alto, porque sozinho a gente sabe que deve fazer. Mas quando a gente pede ajuda superior, a gente tem mais força. Vamos falhar também, mas com apoio espiritual a gente falha muito menos, né? E outra coisa, eu vou sempre recomendar um livro, que a gente sempre recomenda, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou recomendar, né, os livros já que estão no nosso canal, né? Recomendar a saga do Mano, do Sade, né? Essa é linda. Continua existindo. Essa é linda. É uma história muito bonita. Não continua existindo. É a história, né, do meu irmão Sadraque, que não cria nas leis espirituais e cometeu suicídio e acabou descobrindo esse mundo espiritual. E aí quis conscientizar outros irmãos a não fazer a mesma coisa. Então ele tem esse relato, aí tem o segundo livro, é o Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação, também disponível no canal, né? Contando da continuação da história. Ele já esclarecido, já prestando auxílio, né? E colhendo mesmo essa satisfação. E vai ter o terceiro, né? Acima do céu, estou fazendo propaganda já, né? Tudo gratuito, tudo disponível, né? Aqui tudo com no amor e por amor. Com amor e por amor, né? É. Kelinha, e lendo o livro do irmão Sade, eu fiz a releitura faz, acho que uma semana, nem faz uma semana que eu fiz a releitura, e a gratidão que dá de ver os ensinamentos de uma forma simples, de uma leitura gostosa de se ler, que você dá risada, você se sente bem, você vê alguém como nós, simples, que não possui, digamos, conhecimentos a respeito do lado espiritual e que vai conhecendo aos poucos, mas vai mostrando que ele já possui uma moral desenvolvida, né?
mostrando exemplos de moral desenvolvida que foram o que fez ele poder ser resgatado, e depois ele no plano espiritual, nas colônias do trabalho, como trabalham e que trabalho gostoso, né? Para as pessoas verem sobre a realidade de continuarem existindo, de que plantem não só para esta vida, mas para onde estão indo. E a Kelinha acertadamente falou muito bem, o irmão Sade também, e hoje, Kelinha, no evangelho que eu fui fazer lá na mãe, a gente leu um capítulo do livro Corolarium, que foi escrito por Maria de Nazaré. E deu uma vontade de ler o capítulo de Maria de Nazaré, talvez até pelo Dia da Mulher, que foi ontem. Inclusive parabenizo a Kelinha, né, por vir encarnada em um corpo sagrado feminino, desenvolvendo o amor, os atributos do coração, que é o lado feminino, né, desenvolvendo o sagrado feminino. Uma bênção a todas as mulheres que estão aí, guerreiras, desenvolvendo o amor, trazendo amor às pessoas. São o equilíbrio desse planeta Terra, graças às mulheres, né? E lá no livro de Maria de Nazaré, o que ela recomendou foi a prece diária, fervorosa, para que a gente atraia para dentro do nosso lar os bons espíritos, porque quando você faz uma prece fervorosa dentro do seu lar, na sua casa, uma luz desce do céu e afasta as intenções malignas. Eles saem em fuga, como diz no livro, eles saem em fuga. Eles saem correndo porque a luminosidade afasta-os. Mas é necessário que todos façam. É necessário, ela dá a indicação para que todos no lar, todos os encarnados, façam a prece no lar, para que não deem vazão para as influências negativas. Ela diz que muitas das influências já foram diminuídas do que já eram no planeta Terra, graças ao resgate, graças ao trabalho das forças superiores. O que era de influências negativas diminuiu muitíssimo na era que nós estamos. Mas ainda existe, né, Kelinha? Então, a recomendação era a prece constante, voltada ao Pai Celestial, para trazer eflúvios de luz para dentro da vida, para poder, né, estar conectado com as forças do bem, criando proteções magnéticas para que não sejamos influenciados pelos irmãos que estão próximos da crosta, né, que se afinizam, né, com as ideias, às vezes, de inveja, ciúme, maldade, ódio, raiva e assim por diante, né? Se afinizam e se ancoram aí nos lares, né? Se ancoram nos lares, levam doenças, né? Perturbam a paz e etc. Então, para que a gente esteja em oração de manhã, de tarde e de noite, como o irmão Sade falou, para que a gente esteja ancorado aí pelas forças do bem. Pode falar, Kelinha. Porque essa é uma questão, principalmente dentro do lar, é uma questão familiar. Né? Qual que é a célula da sociedade? É a família. Né? Falando nesse tema de reencarnação, de família, de relacionamento humano, a célula da sociedade começa, né? Os pais, os filhos, né? Os avós, às vezes os netos. Hoje as famílias estão maiores, né? Os avós, né? Ajudam a criar os netinhos, né? Muitas vezes. E o lar, ele é muito atacado. Claro que as outras instituições também são, né? As religiosas, né? As instituições públicas, né? Todas elas são, mas tudo começa dentro de casa. Então é preciso que essa união, é preciso que esse amor seja exercitado. E não é fácil. Não é uma coisa assim fácil. Mas nós devemos tentar. Jesus disse: orai e vigiai sem cessar. Fique de olho o tempo todo, porque vocês serão provados, testados o tempo todo. A Terra é um campo de teste. Então nós precisamos ficar de olho o tempo todo. Vigiar isso, né? Cuidem, fiquem de olho. Vigiar e tomar conta, né? Nós precisamos tomar conta o tempo todo. E isso vai nos trazer benefícios. Às vezes a pessoa pensa, mas isso é chato. Não, não é.
E isso vai nos trazer benefício. Com o tempo se torna um hábito agradável. No começo a gente pensa, tem que fazer. Mas depois, quando a gente não faz, a gente sente falta. Chega no horário, você não precisa mais de despertador. A prece passa a ser uma rotina comum. A gente se encontra aqui toda quinta-feira. E hoje eu precisei conversar um pouco com a minha mãe, dar uma força para ela em alguns quesitos. E eu não estava com o relógio na mão. Chegou no horário, eu senti que era a hora. E aí eu vim, né? Olha, já está na hora. Porque já se tornou um hábito, né? Outras coisas têm que se tornar um hábito. E é por isso que a gente está aqui. Numa família, em outra, para que a gente colecione, né, hábitos positivos, expanda a consciência e que a gente vá deixando o que é negativo para trás. A gente vá deixando isso. E existem muitos livros que vão nos contando essas histórias, muitos romances. Eu até recomendo que leiam Kardec, o Pentateuco e tudo mais. Porém, eu gosto muito dos romances, né? Tem os romances do Chico há 2000 anos, 50 anos depois, mas existem outros mais simples, menores, e que contam essas histórias e fica fácil de entender, né? Muitos médiuns brasileiros capacitados, eles contam histórias que capacitam a nossa mente para entender quem o personagem era, quem o personagem foi, por que aconteceu. A leitura enriquece o nosso vocabulário, né? E é uma coisa que nos faz ter mais paciência, além da prece, a instrução. Porque a lei de reencarnação, ela responde muitas perguntas, né? Eu nasci com deficiência visual, meu irmão também, né? Aí as pessoas que não têm um fundamento, né? Uma lei espiritual na mente, vão dizer, nossa, mas isso é injusto. Tantos bandidos, né? Estão lá soltos, com saúde, e eles já nasceram com esse problema, tadinhos, né? Será? Né? Então é preciso que... Eu sei que não é assim. Eu acredito na justiça divina. Eu acredito que esta deficiência é uma contenção, né? É uma maneira de dizer, ei, agora eu estou te dando mais uma chance, o caminho do bem é por aqui. Você não vai ver o caminho físico, mas você vai ver o caminho espiritual. Então isso é um redirecionamento. Só que quem não tem essa visão de mundo, ele vai se revoltar. É porque ele não conhece a lei. Reencarnação é regeneração. É reconstrução. Né? É uma repaginada na mentalidade. Porque eu conheço pessoas há anos, em 15 anos, 10 anos, 30 anos, essas pessoas mudaram, né? Porque a pessoa vai e morre. E se ela tem uma continuação? Então ela tem mais oportunidade, porque se em 15 anos ela mudou, imagina o que acontece em 5.000, né? A guinada que dá, né? Então é uma esperança racional, muito mais racional do que outras crenças oferecem. É claro que a gente respeita, mas querendo ou não, a lei de reencarnação se encaixa perfeitamente na filosofia, na ciência, né? Nas religiões, até o selvagem, né? O índio que nunca viu civilização, ele sabe que existe um Deus, que existe alguma coisa que criou, ele sabe que ele tem um espírito. Ninguém ensinou, né? Eles têm esse conhecimento. E é instintivo na gente, é universal, né? Toda a verdade é universal. Ela não precisa ser forçada. Você fala e automaticamente as pessoas aceitam. E a grande maioria aceita. São muito poucos ateus de verdade mesmo, que dizem, não acredito em nada mesmo e não. Grande parte deles receberam respostas erradas a respeito do mundo espiritual, das leis espirituais, né? Foram ridicularizadas. E aí quando é apresentada uma solução racional, eles ficam deslumbrados, né? Isso é muito importante. E muitas vezes a pessoa só vai conseguir ter essa consciência para receber essa informação depois de muitas vidas, né? Aí a pessoa vai estar pronta para aceitar essa informação. E eu, Kenin, escutando você a respeito
da lei de causa e efeito e a lei da reencarnação, eu vejo como a gente aprende nos livros e também, como você disse ali, nos romances, e inclusive o Kleber fez uma psicografia a respeito de um espírito que lia muitos romances espirituais e como isso regenerou ele, né? Ele fez essa psicografia na terça e você falou agora, me veio também essa situação. E vejo como é esclarecedor para nós a lei da reencarnação. O que temos hoje, o reflexo do passado, o que estamos criando hoje, a responsabilidade que temos hoje sobre nossos pensamentos, palavras, né, sentimentos e ações, tudo que a gente faz, a responsabilidade com isso, para que a gente acabe não plantando o que a gente não deseja colher numa vida futura ou nessa vida, né? Porque a gente, no paradigma que a gente vive hoje no planeta Terra, a gente não vai para a escola sabendo que existem consequências do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos, né? A gente aprende a respeito de doutrinas materiais, né? Ensinamentos da matéria, mas a gente, para querer buscar ensinamentos espirituais, a gente tem que ir através da própria intuição, das orações ou das religiões, né? Que é o método onde a gente vai buscar esse conhecimento transcendental, de saber que existem forças superiores à nossa, né? Então, como a doutrina espírita vem respondendo muitos questionamentos, vem trazendo luz a muitas dúvidas, trazendo compreensão a respeito da reencarnação, né? E eu lendo a respeito disso, da reencarnação, principalmente quando existem a expurgação de doenças, isso está no livro Fisiologia da Alma, do Ramatiz. O espírito foi o Ramatiz, que fez o Fisiologia da Alma. Muito legal. Tercílio Mais, e lá fala a respeito do reflexo das bebidas alcoólicas, de quem acaba desencarnando viciado em bebida alcoólica. É muito triste, tá? Então as pessoas que hoje têm algum tipo de vício de bebida, cercem isso quanto antes, tá? Esse é o conselho, e não é por ser uma imposição, mas é para o próprio bem. É para o próprio bem do ser, da pessoa que está ali. Deixa a bebida alcoólica. Não use isso na vida de vocês. Isso só vai atrapalhar. Felizmente eu utilizei bebida alcoólica durante a minha vida, graças a Deus isso já não faz mais parte, e ainda mais agora depois que eu li esse livro do Ramatiz a respeito do que ocorre, né? Como a pessoa que tem este vício na vida, quando desencarna e está livre do corpo da matéria, né? E vai para o plano espiritual e só sai o corpo da matéria, você desgruda ali desse corpo carnal e continua com o corpo emocional, o corpo mental, só que a questão do vício se centuplica a questão do vício da bebida. Então ele dá o exemplo para que a pessoa que quiser entender a respeito do quanto é isso, ele diz o seguinte: se é uma pessoa que tem o vício da bebida alcoólica aqui, imaginem como um maratonista, ele está correndo numa estrada reta, uma estrada plana. No momento que ele quiser parar de correr, ele para de correr. Agora uma pessoa que está no plano espiritual com o vício, ele disse para imaginar um corredor que estiver correndo ladeira abaixo. Essa é a dificuldade que tem de parar uma pessoa que é viciada na bebida alcoólica quando acaba desencarnando e se vê no plano espiritual cheio de desejo de querer absorver o vício da bebida alcoólica. É como se a pessoa estivesse numa ladeira abaixo, e quando você quer parar numa ladeira abaixo é muito mais difícil do que parar num terreno plano, porque a ladeira abaixo vai te impulsionar a cair. Então ele dá esse exemplo e alerta as pessoas não só quanto à bebida, quanto à alimentação carnívora, tá?
para que as pessoas sutilizem o seu espírito, percebam que todos nós somos irmãos, inclusive os irmãos próximos de nós, que são os animais sanguíneos, os bois, os porcos, né? A carne de frango, para que as pessoas reduzam, entendam que a alimentação do ser regenerado vai deixar a alimentação carnívora, né? As pessoas que não têm possibilidade, não conseguem agora deixar, para o mínimo que reduzam essa alimentação, principalmente deixar a carne de porco, porque a carne de porco traz inúmeras doenças, né? Além de densificar a aura do espírito, e a carne de boi, né? Também a carne de porco, e a pessoa então dá o próximo nível, a carne de porco, depois de deixar a carne de porco, de boi, a carne de frango e depois a de peixe, né? Para entrar somente numa alimentação frugal. Claro que ele diz que não tem absolutamente nada com restrições aos derivados, como leite, ovos, né? Que não necessitam o sacrifício animal. Então as pessoas que estão aí, que querem uma regeneração, querem sutilizar os seus espíritos, vão deixando pouco a pouco a alimentação carnívora para sutilizar a aura e o espírito, né? Para receber ainda mais influência dos espíritos do bem, estar com o corpo mais sutil na hora do desencarne, não absorver as energias de tristeza, porque os bois sabem, quando eles sabem, eles sentem tristeza, eles sabem que vão ser sacrificados, eles sentem uma tristeza profunda de saber disso. Então tudo isso é absorvido pela pessoa que se alimenta. Então, para que deixe pouco a pouco. Também o vício de fumo, do cigarro, das drogas. As pessoas têm que deixar esses vícios, é possível, todos têm força de vontade, e se pedirem as forças do bem com a prece diária, eles vão ajudar. Inclusive que a minha mãe, conversando a respeito desse livro e alertando e contando para ela sobre o que o Ramatiz fala no Fisiologia da Alma, a mãe começou a fazer a oração dela diária e pediu para deixar de comer carne. E o desejo dela, que antes queria fazer carne direto, ela está me contando que como tem sumido, ela tem começado a despertar ao ponto de pensar, eu não quero me alimentar dos animais, eu não quero, porque ela começou a tomar consciência de que o que ela está comendo ali foi um animal que tinha expectativa de vida, que era um animal próximo a nós, sanguíneo, sente dor, sente tristeza, sente, né? Claro que não chega ao nível evolutivo como um ser humano, mas tem muitas sensações, sentimentos, e tudo isso impregna ali na carne, no animal, né? E por isso que tem que ser refletido sobre o tipo de alimentação também. Então acredito que isso são conselhos maravilhosos para as pessoas que estão aí buscando uma regeneração, uma nova forma de viver, uma reforma íntima, né? Para que comecem a tomar consciência também do que se alimentam. O que achou que ele disse sobre? Não, é a plena verdade, e também a questão dos vícios do sentimento, né? O apego, o ciúme, né? A questão da luxúria, várias questões, elas também se tornam mais densas no mundo espiritual, porque as pessoas que estão encarnadas não ouvem mais aquela pessoa, ela tem mais tempo, ela tem mais sentidos, ela tem novas percepções, então tudo fica mais intenso. As formas... Kelinha? Kelinha, cortou o teu áudio, não tô te ouvindo. Kelinha?
porque a sua mãe ouve as suas leituras e diz, não, eu vou tentar, porque você é um filho respeitador, você é um filho que trata ela bem, com respeito, com consideração, então ela vai ouvir o que você diz. É a questão do relacionamento humano, mais uma vez a reencarnação, né? Se você fosse um filho que a desrespeitasse, ela não ia te ouvir com intensidade, ela não ia tentar fazer o que você diz. Então, isso é muito importante. A união, o diálogo, porque a gente está tantas vezes repetindo e tem os mesmos erros, as mesmas brigas, pelos mesmos motivos. Então vale a pena a gente conversar, vale a pena dialogar, vale a pena dizer o que quer, o que não quer, e não precisa ser sem educação. É preciso que as pessoas vão brecando, né, a raiva, a tristeza, mas brecando e não reprimindo, né? Porque a pessoa precisa transformar isso em palavra e dizer para o outro, não apontando o dedo, né? Olha, você, porque você, mas olha, quando eu escuto tal frase, quando você tem tal comportamento, eu me sinto mal, eu me sinto triste, né? Eu não me sinto bem. Então esse comportamento eu não quero mais que se repita, né? E ter também a dedicação. Se eu sei que o meu filho gosta de uma determinada comida, né, eu vou fazer aquilo de vez em quando para agradar ele. Porque às vezes a gente também precisa ceder, porque senão nenhum relacionamento dá certo. E as crianças da nova geração, eles têm um outro olhar. Não é o olhar de hierarquia, embora a hierarquia ela seja necessária. Ela está ali, ela precisa como base. Mas o respeito não se baseia na hierarquia. Se baseia no amor e no exemplo. Se baseia na verdade. Se baseia na boa vontade. Então, essa nova geração, eles confiam em quem tem boa vontade e quem tem certeza, porque muitas vezes eles já sabem o que querem e convivem com pessoas que não sabem o que querem. Eles não sabem lidar com isso. Eles não sabem serem guiados por cegos, como Jesus disse, são cegos guiando cegos. Eles perguntam, você acredita nisso? Você sabe aonde você está indo? Você tem certeza? E daí, se você tem certeza, você vai ser seguido, né? E é por isso que essa nova geração está vindo, para nos trazer isso mais rápido. É a misericórdia de Deus, para a gente não ficar na mesmice durante séculos, durante milênios, porque é doído, né? É doído a gente precisar matar para comer, né? É doído a gente precisar caçar, a gente precisar sofrer, né? A gente vai chegar num tempo ainda em que tudo vai ser mais fácil. Já está sendo mais fácil, porque também é preciso enxergar, como diz o Sananda, né? Que as coisas não são mais como eram na Idade Média. A gente já está progredindo, as coisas já estão melhorando. E tem muita gente que não acredita nisso, né? Não, tá pior, pior e pior, né? E não é bem por aí. Até um rabino judeu, o cara é judeu lá, ressaltou essas melhoras. Os direitos civis, né? O conhecimento da ciência. Então isso já tem menos trevas. Ainda tem trevas, mas são menos trevas. Não é mais normal e nem natural, né, uma mulher apanhar, né? Grande parte da sociedade abomina. Grande parte da sociedade respeita o direito dos deficientes, das crianças, dos idosos. E essas pessoas, há pouco tempo atrás, não eram contadas na sociedade. Veja o exemplo no Novo Testamento, na multiplicação de pães, né? Tantos homens, fora mulheres e crianças. Por que fora? Né? Porque naquele tempo valiam quase tanto quanto os animais. Faltava pouco para ser igual. Então, muita coisa já se reestabeleceu, né? Há pouco tempo atrás se discutia se mulher tinha alma, né? Então, certo. Nossa. Nós estamos crescendo como seres humanos. Crescendo lentamente, através da paciência do Criador, através da reencarnação, através de troca de experiências, a gente está aqui, né? Se perdoando, se ofendendo, se perdoando de novo, se ofendendo, se ofendendo, se ofendendo, se perdoando, e assim vai, né? Se a gente só se perdoar e parar de se ofender, vai chegar mais rápido. Quem que vai sair perdendo ou ganhando? A gente. E a questão de sair perdendo não é definitivo, né? Só perde tempo, porque uma hora chega lá, graças a Deus, né? A lei do progresso é para todos, não tem favoritos.
Talvez é por isso que as doutrinas espiritualistas tenham tanta oposição, porque as pessoas gostam de ser as privilegiadas, né? Tem pessoas que gostam de erguer as bandeiras e dizer nós somos os eleitos. E aí, né, o pai ama todos os filhos igualmente, né? É uma grande família, né? Com muitas famílias se renovando, né? Todos vão progredir. Todos têm direito ao prêmio? Sim, todos, né? Só que alguns não têm tanto interesse assim. E aí, em vez de correr, se arrasta. Mas um dia a coisa começa a ficar cansativa, o prêmio começa a ficar interessante, a pessoa chega lá, né? E aí, quando chega lá, vai ver que é bom, vai realmente ser misericordioso e vai dizer assim: olha, vocês que estão se arrastando aí, não é legal, viu? Se apressem para não sofrer o tanto que eu sofri. Esse é amor, isso é misericórdia. Isso é incontestável, não tem injustiça aí. É só justiça e amor, né? Foi um princípio e levantou meu coração e fez eu compreender o amor de Deus. Que existiam coisas que eu não aceitava, né? Não tinham como aceitar. Como eu sou um ser humano e considero a minha família com o mesmo amor, com a mesma intensidade, e um ser divino vai condenar esse e vai salvar aquele, né? Como assim? Né? Então, isso me salvou do ateísmo, da descrença, né? E aí as questões mediúnicas também, né, não deixaram negar toda essa situação, né, que traz tanta luz, traz tanta gratidão, tanto consolo, né, o Consolador prometido, porque realmente consola. Não tem outro princípio que console tanto, né, quanto o crescimento, a evolução através da reencarnação. E você falar aí, Kelinha, sobre a nossa família humana mesmo, isso é E aí me veio a família humana, família humana, lembrei lá do Chaves de Sananda, Chaves Abertas, tem um capítulo específico a respeito da família humana. E eu gostaria de ler aqui para nós, Kelinha, porque isso aqui eu acredito que resume esse tema nosso, porque o Sananda sabe o que fala. A família humana. Neste pequeno mundo azul, a família humana não se reconhece assim, pois erguem-se muros por todas as partes e por todos os motivos, que para mim são extremamente insignificantes. Ora, pensam não se tratar da mesma família pelas diferenças da cor da pele ou porque chamam a fonte criadora por nomes diferentes? Mas entre Jeová e Alá, entre Tupã e Brahma, não existem diferenças. São apenas nomes concebidos pela mente humana para designarem a mesma fonte. A família humana ainda comete o absurdo de achar que a diferença entre as classes sociais é uma diferença biológica, porque dizem não serem iguais. Mas, por outro lado, brilha na Terra a luz daqueles que já se sentem integrados à família cósmica. A luz daqueles que quebraram em suas consciências as barreiras geográficas, culturais, religiosas e sociais. Existem também aqueles que possuem a consciência de que, além de pertencerem à família terrestre, pertencem à família cósmica. Tais crianças despertam e sentem-se integradas ao cosmos. Esses despertos, na Terra inteira, enxergam irmãos por toda a parte e consideram-se também irmãos dos outros filhos da fonte eterna espalhada no universo. Olha só que bacana, Kelinha. Esse é o ensinamento, essa é a moral, essa é a evangelização. Isso é o que o mestre trouxe há 2000 anos e ele ratifica aqui nas chaves. Todos nós fazemos parte da mesma família, todos nós viemos da mesma fonte, independente de credos, cor de pele, gêneros, independente de todos os preconceitos e barreiras que o ser humano levanta, nós somos todos irmãos. E muitos estão compreendendo o que significa esse conceito tão elevado de sermos irmãos, tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratados, desejarmos ao outro o que desejaríamos que fizessem conosco ou que falassem de nós. Por isso,
estar vigiando a própria consciência para saber se está fazendo aquilo que gostaria para si, porque todos nós, nas nossas raízes, somos um em nossas raízes. Todos provemos da mesma fonte eterna, que é o Pai, como o mestre falou, independente de um falar, chamar o Pai de Jeová, chamar o Pai de Alá, de Tupã, de Brahma, né? Independente do nome, mas todos nós pertencemos à mesma fonte. E não há necessidade de a gente levantar barreiras, porque um acredita de uma forma, outro acredita de outra. Um é de um país, outro é de outro. Todos nós somos integrados a este universo que o Pai nos deu. E nós estamos aqui nestas nossas encarnações, nessa fase evolutiva, agora expandindo a nossa consciência para o retorno à fonte, o retorno ao reconhecimento do um, a quem somos verdadeiramente. A nossa alma, o que provém, a imagem, a semelhança, é de onde nós fomos extraídos, e o retorno em consciência a este local, com a completa rendição dos nossos impulsos do ego, o que é altamente necessário para a criação, porque senão não existiria o mundo, não existiria o que existe, não existiria este universo, não existiria individualidade. Então é necessário, só que ele se torna um grilhão da alma, o que nós devemos cada vez mais perceber para poder absorver dentro da nossa consciência os ensinamentos crísticos. Então por isso que é tão alertado, até nas cartas de Cristo fala com isso com uma propriedade gigantesca e elucidadora, o que a irmã Keninha também estava falando e me veio quanto à parte mediúnica, e eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé compreendida, o capítulo da fé, e ele fala sobre como é muito mais poderoso a intenção, a fé, que é a completa convicção, quando você compreende. Quando você não compreende, você tem uma fé cega. Mas quando você começa a compreender, você tem uma fé segura. Então é por isso que é tão necessário estudar, estar absorvendo o conhecimento crístico que já é derramado sobre a terra, com os livros espirituais, com os ensinamentos do Mestre, né? Vivermos esses ensinamentos para pouco a pouco a nossa consciência ir se sutilizando para a consciência crística, percebendo este o reconhecimento da unidade fundamental do ser. O que fazemos ao outro faz a nós mesmos. Se eu agrido um irmão, eu não estou agredindo o irmão, estou agredindo a mim. Vai ter danos ao irmão, vai ter danos a mim, vai ter danos à comunidade, vai ter danos ao planeta, vai ter danos ao universo. Se eu explodo uma bomba e acabo dizimando uma comunidade, não dizimo só aquela comunidade, eu atinjo tudo, porque todos estamos conectados. Somos como um grande tecido, um grande tecido. Escutei esse exemplo lá no centro, né? Com uma passividade de um irmão. Nós somos como, imagine, um grande tecido. Se um acaba cometendo uma gravidade, um ato que é contrário às leis de Deus contra um irmão, é como se o tecido fosse retirado, ficasse uma falha nele. Como se ficasse uma falha num tecido completamente branco e você arranca um pedacinho, só um, e você percebe uma falha. Então atinge todo o tecido. Não atinge só aquela pessoa que recebeu a maldade ou aquela que praticou, mas todo o tecido é contaminado. Então é necessário que a gente esteja consciente dos nossos pensamentos, sentimentos e ações para que a gente crie este mundo da forma com que a gente quer que ele seja, sem guerras, sem destruição, simplesmente as pessoas estejam sadias, sãs, sem vícios, sem paixões, expressando a consciência crística de cada um. Imagine que ali neste mundo, fiquei pensando hoje, a gente vai sair para ir no mercado, a gente vai ser tratado com puro amor.
A gente vai sair, precisa ir numa farmácia, a gente vai ser tratado com puro amor. A gente vai entrar dentro de um carro e a gente vai andar no trânsito e as pessoas vão ser tratadas com puro amor, porque todas vão ser amor puro, porque vão reconhecer que o Deus habita dentro de cada um. E nós estamos aqui na Terra para expressar Deus, expressar o seu perdão, a sua misericórdia. Deus é misericordioso, nosso propósito é expressar Deus. Então, expressar a misericórdia, expressar o amor, expressar o perdão, expressar a nutrição que Deus nos alimenta, nos nutre, nos veste. Deus é crescimento, então nós estamos aqui também para expressar crescimento, educação. Então, o nosso propósito é ser a expressão de Deus. Por isso que muito das minhas preces sempre termina dizendo: que seja feita, Pai, a tua vontade, que você seja os meus pensamentos e os meus sentimentos e as minhas ações, porque você sabe o que é bom para mim. Então, por isso que é tão importante, Kelinha, esse reconhecimento, essa reforma íntima, para que a gente se aproxime cada vez mais do Criador. Isso leva um período de a gente começar a se purificar sobre os nossos hábitos, sobre o que foi aprendido, sobre milênios de mal pensar e mal sentir. Só que quando a gente começa a fazer as leituras edificantes, que a gente sempre recomenda aqui, e eu também recomendo as cartas de Cristo, as pessoas, tanto que nas cartas diz bem o seguinte: as pessoas que estiverem prontas para estas cartas vão reconhecê-las. Então esses que estão nos ouvindo, leiam as cartas. Se estiverem prontos para essas cartas, vocês vão reconhecer, porque a verdade e o comportamento crístico está lá. E o caminho também para a consciência crística, o caminho de meditação, de oração, de colocar sempre os impulsos do ego em vigília e colocar em favor para que o Pai faça essa cura em nós, do nosso ciúme, inveja, cobiça e assim por diante, todos mentira, gerar inimizades, ódio, tudo, para que a gente reconheça, faça o arrependimento, não querer mais isso, e faça a meditação entregando ao Pai, e no silêncio e quietude o Pai entrega a nós esta cura. No silêncio e na quietude o Pai modifica, transforma a nossa consciência e faz com que a gente se sutilize na forma de pensar, de sentir, e vai programando nós a uma nova forma de viver, a forma da consciência divina, a forma de expressar o próprio dentro de nós. Então acredito, Kelinha, que seja um caminho muito elevado aí e de felicidade a todos, porque este é o caminho que o Mestre nos ensinou há 2000 anos. Mesmo porque, se assim não for, a gente acaba lutando contra nós mesmos, porque Deus é amor, é harmonia, é nutrição, Deus é criação, né? E se a gente não é nada disso, a gente gera doenças em nós mesmos, miséria no nosso lar, na nossa casa, né? A gente vai atraindo todas essas coisas porque nós fomos projetados por Deus, nós fomos projetados pelos engenheiros siderais, seres já com uma categoria divina maravilhosa, que não trabalham segundo as leis humanas aqui, de desarmonia, de briga, de tristeza. Isso não funciona. Então, como nós não fomos projetados para odiar, a gente não foi projetado para ter esse tipo de sentimento, a gente vai adoecer se a gente tiver. É a mesma coisa um carro que ele é projetado para receber gasolina. Se você colocar água, se você colocar qualquer outra coisa, ele vai se danificar. Então nós fomos projetados para expressar amor, para expressar trabalho, para expressar tudo o que tem de bom. É para isso que a gente foi criado. Caso contrário, a gente pode até fazer do nosso jeito, só que não vai ser legal. Primeiro, pra gente. Sabe quando a gente fica com bastante raiva? Comigo já aconteceu muito disso. E daí a gente quer que a raiva passe, mas aquela sensação ruim dentro do estômago, uma sensação esquisita no corpo, que daí a gente... Hoje a gente até respira diferente, porque aquela sensação ali tá fazendo mal. Né? Aquela sensação ali não tá boa. E demora para passar daí. Né? É uma coisa que nos traz desconforto. Então a primeira pessoa a tomar o dano é a gente mesmo. É claro que não é fácil aqui no mundo. Às vezes a gente
deseja receber coisas, a gente não recebe, daí a gente age contra essa lei de harmonia, contra essa lei de amor, contra essa lei de tolerância. A gente dá um tiro no pé, né? No pé, no coração, no rim, no sistema imunológico, né? E aí a gente prejudica sistemas na família inteira também, porque é tudo interligado, né? Existem laços energéticos. Até a própria ciência já está comprovando que pessoas que são casadas, que convivem muito tempo, elas se sintonizam, criam mapas neurais parecidos, mapas invisíveis entre uma mente e outra, né? Se você convive com uma pessoa diferente da sua família, aí vai a questão da reencarnação e a questão da família também. Se você convive com uma pessoa diferente, você não tem toda essa sintonia. Aqui entre os meus filhos, às vezes eles pensam uma música, eu canto. Às vezes eu penso e eles pensam a mesma coisa. A gente já fez jogos, né? E o que acontece? A gente tomou as mesmas decisões. Eu quero esse, bem juntinho. Porque a gente já tem uma conexão neural de cabeça diferente, né? Então isso já existe com a convivência. Existem mundos, né, que os espíritos contaram para mim, que mundos tão evoluídos que quando as pessoas convivem demais, elas conseguem conversar por telepatia. Existe um mundo em capela, né, um mundo de Arbônia, onde lá só as pessoas desconhecidas conversam verbalmente. Todo mundo que é conhecido olha um no olho do outro e consegue conversar mentalmente, né? Então isso já é possível em lugares mais sutis. Então se você vê uma pessoa conversando na rua lá, é porque eles são estranhos, eles estão se conhecendo, né? À medida que criam sintonia, não precisa mais dessa conversa. Isso a gente vê aqui em um grau mais sutil, digamos assim, mas já existe, né? Então você vê, o bem que eu faço para mim e para os outros reflete em toda a minha família. Às vezes uma doença psicossomática que eu gero em mim, eu posso gerar numa criança também. Tem uma pessoa, que ela é a Cristina Cairo, ela é bem espiritualizada também, ela não é espírita, mas eu gosto muito. Ela fala sobre a linguagem do corpo. E ela fala às vezes sobre crianças que pegam uma doença por causa de uma atitude mental da mãe ou do pai, não é? Às vezes aquela criança fica doente porque os pais brigam, a criança ela absorve, o animalzinho da casa, as plantas, eles absorvem o ambiente que os mais velhos, os ditos mais preparados, deixaram. E aí se perde uma vida, né? Mais uma encarnação daí, né? Na conta do baúzinho lá para poder resolver, porque, né? O ambiente também influencia. Nós influenciamos o ambiente nos influencia. Por quê? Porque a gente não é 100% espiritual. Quando uma pessoa é 100% espiritual e ela quer nascer nesse planeta, ela não depende mais da condição genética. A condição genética não manda nela. Se ela quiser nascer azul, ela nasce. Um exemplo disso é a história do egípcio, né? O egípcio era um rapaz, ele nasceu na Suíça e graças a ele nós temos a Pedra de Roseta, que nos possibilitou entender os hieróglifos egípcios. O que aconteceu com esse menino? Ele nasceu numa terra suíça, todo mundo de olho claro, pele branca, e o menino me nasce moreno, de olhos oliva, verde oliva, e cabelo preto, liso, né? Tudo que não podia. Fizeram DNA, porque, né? Graças a Deus a mãe não tinha pulado a cerca, digamos assim. Tava tudo certo, né? E aí tinha outro problema, porque esse menino era lindo e tudo, mas diferentão, né? Não puxou papai, não puxou mamãe, não puxou os avós, porque na Suíça todo mundo era aqui. Não tem a miscigenação, tem aqui, né? E esse menino cresceu com dificuldades na fala. Ele não falava o suíço. Aí todo mundo pensou que esse menino tinha deficiência intelectual, né? E aí ele viajou com o irmão dele. O irmão dele era arqueólogo. E ele falou assim, olha, isso que você tá vendo aí, essas línguas, eu entendo elas. Aí o irmão dele falou, então lê pra mim. Aí ele leu. Por causa desse rapaz que a gente entende os hieróglifos hoje. E aí foram desenterrar uma tumba, eu acho que é de Amenófis, se eu não me engano, era um dos faraós bem grande. E aí foram desenterrar essa múmia, fazer uma computação gráfica, conseguiram ver como é que era o rosto, igualzinho do rapaz lá. Por que um cara desse não tá mais condicionado, tá? A genética não manda mais nele, ele já pode escolher tudo. Ele escolhe. A gente não pode escolher por quê? A gente é muito mais matéria do que espiritual. Aí tem que ter uma equipe para escolher pra gente, né? Como é que vai ser a família e tal e tal.
Os caras têm que fazer todo um mapa e trabalhar, dar um trabalho para eles, né? E um cara que tá nesse nível aí, não. Ele escolhe quase tudo sozinho, né? Ele faz o mapa reencarnatório dele, pá. E às vezes a gente ainda precisa, né? Do mapa astral, né? Que não serve para ganhar na loteria, né? Serve para mostrar mais ou menos o que foi decidido antes de você chegar aqui. Não é uma campanha contra o livre-arbítrio, não é, mais ajuda, é bacana, para você ter mais ou menos uma ideia do que você programou. É o livre-arbítrio, né? Porque ninguém nasce numa data por acaso, nada é por acaso, né? É para você ter um mapa ali, para você ter mais ou menos uma ideia do que você pensava, para você, né? Ajuda bastante, é bem legal. Não é superstição, não é uma coisa, né? Eu não estou falando de horóscopo de jornal, não estou falando de uma coisa profunda e séria, que ajuda você se entender, né? Até um rabino judeu que eu escutei, eu sempre escuto ele, eu só esqueci o nome dele, porque judeu tem uns nomezinhos, né? Tem até um amigo nosso que ele é espiritual, o nome dele é Eliabe Ben Adi, então só para ter uma ideia, e o outro lá eu esqueci. E ele admite isso, ele fala sobre esses mapas, né? E ele diz, olha, é para você ver quais são os teus maiores defeitos, as tuas maiores virtudes, e para você ter um esboço do que você veio fazer no mundo. O cara é um judeu, tá? É um rabino. O cara não conhece Kardec, eu acho. E se conhece, não vai admitir, né? Então, mas é um esboço. Eu gostei do jeito que ele explicou. É um esboço do meu plano reencarnatório. Então isso é bem bacana. E aí eu posso também ter um comportamento diferente com a minha família também. Aí eu vou me adequar melhor. A terapia tá aí para isso. Tem terapia sistêmica, né? Existe constelação familiar. Tudo isso tá aí para ajudar. Tá aí para desenvolver o relacionamento entre as famílias, né? Que não é uma coisa fácil. A gente convive muito pertinho do outro, né? Quanto mais perto, dói mais. É vizinho de travesseiro, então, né? Aí, né? Quanto mais perto os laços, mais aperta, né? Quando se move pela vida. E aí tem que ter um pouco de paciência. E fé, né? Estudo, instrução, né? Pra gente poder seguir aí com... Mas Jesus deixou o mapa já pra gente seguir, né? Já deixou o mapa pra gente seguir. Kelinha, acho que vamos finalizar, já estamos 1h02. Acho que já tá bom, nosso bate-papo foi muito produtivo, muito bacana a respeito da família, a respeito de ensinamentos, a respeito de a gente poder se conscientizar a respeito de nós em busca da nossa reabilitação, em busca da nossa cura espiritual, da nossa angelitude, o caminho da angelitude, né? E o caminho também de a gente ser mais espiritual do que material. Então, Kelinha, vamos abençoar todas as famílias do planeta Terra, todos os lares que sejam abençoados, que reine a paz, a harmonia, a fartura, o amor, para que todos se reconheçam como uma grande família, primeiro dentro das suas casas, e depois quanto a este planeta, e também quanto a todo o universo, como um só. Que possa descer essa luz celestial sobre cada habitante desse pequeno globo e que possa semear, plantar uma semente de amor, e que essa semente de amor cresça em cada lar, em cada coração, para se desenvolver e criar este mundo lindo que tanto esperamos, que tanto aguardamos, para que ele seja o quanto antes este mundo venha a se estabelecer sobre este planeta. Que assim seja, Kelinha. Que assim seja. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.